Marileide, né? Cláudia, Rita, Jéssica, né? Deise, amém. Tem mais uma pessoa que eu não consigo ver o nome aqui. Agenildo, acho que é, eu não consigo ver o nome, mas a paz do Senhor Jesus a todos, viu? Boa noite, sejam todos bem-vindos, amém, amém, amém. Quase que eu não dou aula hoje, eu tô tão cansada, hoje eu passei o dia inteiro no hospital, tô bem cansada, mas amém. A aula vai ser bênção, né? A palavra de Deus nos renova, né? Amém, em nome de Jesus, amém. Deus é a nossa força, né? Deus é a nossa fortaleza, né? Amém. Ele é quem nos dá energia, nos dá ânimo e nos enche com o espírito, né? Dele, em nome de Jesus, amém. Então hoje, a paz, Bia, boa noite, seja bem-vinda. A paz também tem alguém no Instagram, seja bem-vindo, amém. Então hoje a gente vai falar sobre Josué 7, tá bom? Eu vou fazer a oração então agora e a gente vai lembrar onde foi que a gente parou na aula, o que foi que aconteceu, onde que a gente parou na aula, a gente vai falar, tá bom? Amém. Meu Deus, obrigada, Pai, obrigada, Senhor, por mais um dia estarmos aqui reunidos, Pai, na Tua presença, para ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua mensagem, Senhor. Vem falar conosco, Pai. Meu Deus, que o Senhor abra os nossos ouvidos, abra a nossa mente, abra o nosso coração, meu Deus. Vem falar conosco, Pai. Porque nós queremos mais de Ti, nós queremos ser íntimos contigo, Pai. Amém, meu Deus. Se revela para nós por meio da Tua palavra. Meu Deus, que aqui não seja o meu falar, mas que o Senhor me use, Seu Espírito Santo, meu Deus, me use. Que cada palavra que sair da minha boca não seja minha, Pai, mas que seja sua, que o Senhor me conduza em nome de Jesus, Pai. Meu Deus, tempera cada palavra, meu Deus, com um bom gosto, para que todos venham a querer provar cada vez mais dessa comida em nome de Jesus, para que todos tenham ânsia em Te ver, ansiedade, ânsia em Ti. Meu Deus, que eles venham a Te buscar cada vez mais em nome de Jesus, não somente aos domingos, em alguns minutos do domingo, mas todos os dias em nome de Jesus, Senhor. Amém. Meu Deus, nos livre e nos proteja de todo o mal, Pai. Meu Deus, a Tua palavra diz e nós cremos nisso, Pai. Nós cremos no Senhor. Nós cremos no Deus Todo-Poderoso, meu Deus, que a Tua palavra diz. Nós cremos, meu Deus, porque a Tua palavra diz que o Senhor, meu Deus, é poderoso e não há ninguém como Tu. E é nisso que nós cremos, Pai. Nós cremos, meu Deus, que aqui nessa terra, meu Deus, Cristo nos deixou um dom maravilhoso através do nome dele, meu Deus. Nós temos como igreja poder de curar, Pai. Poder, meu Deus, maravilhoso pelo Espírito Santo, e é nisso que nós cremos, Pai. Que o Senhor nos use em nome de Jesus, Senhor. Amém. Para operar os seus milagres, Pai. Amém. Porque nós sabemos que Tu podes, Deus. Tu podes curar, meu Deus, a todo enfermo. Tu podes tudo, Pai. O Senhor é o Criador de tudo. O Senhor é o detentor da vida e da morte, Pai. E é nisso que nós cremos. Nós não cremos na boca de médico. Nós não cremos na boca de juiz. Mas nós cremos na Tua palavra. Pois Tu, Deus, é quem tem a última palavra. E é nela que nós cremos. Em cada promessa que nos foi dada na Tua palavra, é nela que nós cremos. Nós cremos, meu Deus, que o Senhor só quer o nosso bem. Que o Senhor tem coisas maravilhosas reservadas para nós. Porque a Tua palavra diz que os Seus pensamentos ao nosso respeito são pensamentos de paz. Não são pensamentos de nos trazer guerra. Não são pensamentos de nos fazer sofrer. A Tua palavra diz que os Seus planos são maiores do que os nossos. E só nos trazem o bem. E é nisso que nós cremos, Deus. A Tua palavra diz, meu Deus, que nada falta a Ti no Teu reino. E nós cremos, meu Deus, na Tua palavra, porque nós já não estamos mais nesse mundo, mas nós fomos transportados para o Teu reino e nada nos faltará. De nada teremos falta, Pai. Porque se no Teu reino não há, não haverá para nós também. Porque nós estamos contigo espiritualmente, Pai. Amém. Meu Deus, obrigada, Pai. Que o Senhor continue se revelando para nós. Continue, meu Deus, em nome de Jesus, se revelando através da Sua palavra e nos trazendo liberdade, Pai. Para que tenhamos entendimento que o Senhor, meu Deus, fez tudo o que o Senhor fez para que sejamos livres. Totalmente livres. Numa liberdade que o Senhor nos deu, Pai. Que tenhamos essa compreensão em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, Senhor. Que sejamos um testemunho vivo do Teu poder.
Que as pessoas olhem para nós, Pai, e vejam o teu brilho através de nós. Que a tua glória, Senhor, resplandeça em nós, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde em todos os nossos caminhos, em todos os lugares. Que o Senhor abençoe as nossas mãos, os nossos pés, os nossos olhos, os nossos ouvidos. Que venhamos a andar, meu Deus, segundo os teus caminhos. Tudo aquilo que nós tocarmos se torne bênção, Pai. Que venhamos, meu Deus, a ter sensibilidade para ouvir a tua voz, Senhor. Para te reconhecer, Pai. Para saber qual é a voz certa que devemos ouvir. Que venhamos a ter a sensibilidade, meu Deus, e discernimento de entender qual é a tua vontade. Para que não venhamos, meu Deus, a entrar na porta errada. Porque a tua palavra diz que nós só experimentaremos a tua boa vontade se nós estivermos, meu Deus, com uma mente contigo. Só quando nós renovarmos a nossa mente e tivermos uma mente nova em liberdade, nós conseguiremos experimentar a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Amém, meu Deus. Renova nossas mentes, Pai. Ah, meu Deus, que venhamos a ter mente de libertos, Pai. Que não venhamos a ser libertos com mentes de escravo, mas que venhamos a ser libertos com mente de libertos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que toda tentativa, toda estratégia de Satanás caia por terra em nome de Jesus e a sua palavra corra sem obstáculos. Ah, qualquer um que for usado por Satanás para tentar parar a tua palavra, nós cremos no poder do teu Santo Espírito, Deus. Que o Senhor venha, no nome de Jesus, entrar com convencimento sobre essa pessoa e que ela venha a cair em arrependimento e se converta a Ti. Em o nome de Jesus, Pai. Porque nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne. Nós não somos inimigos aqui. Nosso inimigo, Pai, é espiritual. Que entendamos isso. Em o nome de Jesus, Senhor. Amém. Que o Senhor nos revista com a sua armadura. Coloque em nós o seu capacete. Para que nenhuma seta de Satanás entre na nossa mente. Para que não venhamos a ouvir as mentiras de Satanás e acreditar nelas. Para que não venhamos a ser tocados pela malignidade de Satanás e dos seus, Pai, em nome de Jesus. Coloque os seus anjos ao nosso redor. Em nome de Jesus, Pai. Oh, meu Deus, a tua palavra diz que a oração de um justo vale muito em seus efeitos. E é nisso que nós cremos, porque nós somos feitos justiça de Deus através de Cristo. Cristo nos tornou justos diante de Ti, Pai. Que a tua palavra diz que a nossa oração vale muito para o Senhor. A tua palavra diz que o Senhor não despreza a oração de um justo. A tua palavra diz que o Senhor sonda o nosso coração e nos conhece. Que o Senhor sabe tudo que nós precisamos. E ainda que nós não consigamos falar, não consigamos expressar o que desejamos, meu Deus, o teu Espírito entende. Até os nossos gemidos, Ele entende, Pai. Amém, Senhor. Então que o Senhor venha sondar cada um desses corações que aqui estão, Pai. Para que o Senhor, meu Deus, possa fazer a sua obra em cada uma dessas pessoas. Que o Senhor possa trabalhar em cada uma dessas vidas, Pai, em nome de Jesus. Que o teu nome seja glorificado através de cada uma dessas vidas. Que o seu brilho resplandeça em nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Então, gente, agora a gente vai ficar até emocionada, amém, com a oração. Amém. Então, agora a gente vai falar sobre Josué 7, né? Então, a gente lembra em qual momento que a gente estava, né? Amém, Raquel. Qual momento histórico que a gente estava, né? Esse povo, né? Ali o exército de Deus, na verdade, né? Conquistou Jericó. A gente lembra, as muralhas caíram, uau, né? Eles rodaram 7 dias ali as muralhas, no 7º dia rodaram ali, contornaram as muralhas de Jericó 7 vezes. E as muralhas caíram ao som da trombeta. E quando o povo gritou, gente, o povo gritou o grito da vitória antes da muralha cair. Eles gritaram em fé o que eles ainda não haviam visto. Eles estavam gritando o grito da vitória sem que a vitória ainda tivesse chegado. Foi isso que aconteceu. E é isso que a palavra de Deus é, né? Isso que o crente é, né? O justo viverá pela fé.
E é isso que esse povo fez. Esse povo gritou sem que o milagre ainda tivesse acontecido. Esse povo gritou o grito da vitória sem que nada tivesse. A muralha não tinha caído ainda. A muralha caiu porque eles gritaram. E eles gritaram com fé. Eles gritaram com fé. Você tá ouvindo, Bia, ou tá ruim o áudio? Você falou que tá ruim o áudio? Dá pra ouvir ou tá ruim? Vocês estão me ouvindo no Meet, gente, ou tá ruim o áudio? Alguém no Meet? Tá ouvindo normal? Amém, amém, Júlio, amém, Cida, obrigada. Ô, Bia, amém, 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 amém. Ô, Bia, se você... Ah, voltou? Amém. Eu ia falar isso pra você fazer um teste, se você quiser sair e voltar, eu espero, mas amém, glória a Deus que voltou o som, amém. Então, gente, a gente lembra isso, né? A gente parou aí. Porém, tinha uma observação que Deus falou. Deus falou o quê? Olha, Josué, Jericó é uma cidade condenada. Né? A gente falou sobre isso até, né? Jericó inteira tinha que ser queimada, né? A única pessoa, a única família que não seria queimada, né? Era quem estivesse dentro da casa de Raabe com Raabe, né? De resto, era todo mundo para ser queimado, condenado, né? Então, era uma cidade condenada, né? Cheia de condenação. Então, a gente lembra, né, na aula passada, eu vou pedir para... tem alguém que tá com o microfone aberto, tá dando interferência e minha voz tá voltando no Meet. O Adegilson. Adegilson, tem como você pôr o seu microfone no mudo, por favor? No final da aula eu libero para perguntas. Obrigada, viu? Deus abençoe. Eu libero para perguntas, aí todo mundo pode tirar o microfone, abrir o microfone, né? Amém. Então, gente, a gente lembra que Deus falou que tinha uma condição. Essa cidade era condenada, a cidade inteira. E o que Deus falou? Olha, eu vou entregar a cidade de Jericó a vocês, mas há uma condição. Vocês não vão poder pegar nada dessa cidade. Nada. A única coisa que foi salva, a única pessoa é Raabe e quem estava com ela na casa dela. Fora isso, não devem pegar nada, porque essa cidade é condenada, né? O pecado ali era tão grande, era tão grave, que tudo ali deveria ser queimado em holocausto a Deus, né? Então, nada deveria ser pego, né? Isso foi uma condição muito clara de Deus, né? A gente lembra que Jericó foi a primeira cidade a ser tomada. Então, Jericó era como se fosse o dízimo, né? Era como se fosse a primícia de Deus. Foi a primeira cidade. E a primeira cidade era dele. Era para entregar tudo a ele. Tudo era dele que estava naquela cidade, né? Exceto Raabe, que ela recebeu a expiação dela por causa do ato de fé dela de proteger os espias, né? De resto, tudo devia ser entregue a Deus por meio daquele fogo, né? Deveria ser queimado. E Deus havia falado isso, olha, não peguem nada que está em Jericó, porque aquela cidade está condenada. Se vocês pegarem algo daquela cidade, vocês vão se tornar condenáveis, como aquilo que vocês pegaram. Aquilo merecia uma condenação de ser queimado, tinha que ser totalmente queimado, aquilo entregue a Deus, porque a única expiação possível para a ruindade que havia acontecido ali era a total queima de tudo, né? E Deus havia falado isso, ó, se vocês pegarem alguma coisa, vocês vão se tornar condenáveis como aquilo que vocês pegaram. Vocês vão se tornar malditos como aquilo que vocês tomaram, porque vocês sabem que aquilo é maldito. Eu disse que essa cidade é maldita. Então, se vocês pegarem alguma coisa dessa cidade que vocês sabem que é maldita, que vocês sabem que é condenada, se vocês pegarem alguma coisa dessa cidade, vocês se tornarão condenáveis como ela. O que acontece agora? A gente vai ver no capítulo 7. Alguém não resistiu e pegou alguma coisa em Jericó. Infelizmente. A gente vai observar isso agora. Imagina, gente, aconteceu algo extraordinário. A pessoa viu que a muralha caiu pelo poder de Deus. Deus falou claramente que não era para pegar nada daquela cidade, porque tudo que ali havia era condenado. E se alguém tomasse algo daquela cidade, se tornaria condenado também por causa daquilo que pegou.
E a pessoa vai e pega. A pessoa vai pegar algo ali, né? Mas de Deus ela não pode esconder. De Deus ela não pode esconder. E ela vai tentar esconder aquilo que ela pegou, né? Ela vai enterrar na tenda dela, né? A gente vai ver agora nesse capítulo que essa pessoa vai pegar algo que era de Jericó, que era de Deus, na verdade, porque Deus mandou queimar aquilo para ele. Então ele tá roubando de Deus, né? Algo que era para expiação de Deus e era algo condenado. Que a única forma daquilo, né, ser liberto, aquela terra, né, ser espiada, era por meio da queima. E ele pega aquilo. E ele enterra na tenda dele. Ele tava com a tenda dele montada para que ninguém veja, para que ninguém saiba que ele resolveu pegar, né, algo que ele achou bonito, algo que era valioso. Ele enterra, né, no chão da tenda dele, ele abre a terra ali e enterra, achando que ninguém ia saber, ninguém ia ver. Mas agora a gente vê claramente no capítulo 7 que de Deus a gente não pode se esconder. Não tem como esconder o nosso pecado de Deus. O nosso pecado não ficou oculto a Deus, né? E é isso que vai acontecer agora, no capítulo 7. E a gente vai ver essa mudança drástica, né? Mas o problema não é Deus. E é isso que Deus vai falar para Josué. Porque Josué vai orar a Deus como se o problema fosse Deus. Mas Deus vai falar, não, o problema não sou eu. Não sou eu que deixei de cumprir a minha fidelidade com vocês. O problema são vocês que deixaram de cumprir o que eu falei que tinha que ser feito, né? Então é muito extraordinário. E a gente vê, né, a mudança drástica de Deus, do 8 para o 80. É um Deus, né, que pelo seu povo, ele derrubou uma muralha, abriu um rio, ele faz tudo que for necessário com prazer, com alegria. Deus não está fazendo com má vontade, não, é com alegria que ele faz, é com prazer. Mas a gente vai ver agora um outro lado de Deus. Um Deus que tem prazer também em punir. Um Deus que tem prazer em punir aquele que escolheu fazer o mal. Aquele que escolheu o pecado. Deus deu a opção, ele sabia e ele escolheu o pecado. E agora a gente vai observar um Deus que tem prazer em punir quem escolheu fazer o pecado, né? Às vezes a gente acha que Deus é só amor, né? Mas a mesma medida que Deus é amor, Deus é justiça. Deus é tão justo quanto ele é amoroso. Deus é tão amoroso quanto ele é justo. Então, quando ele pune um ímpio, ele não está tendo prazer em punir o ímpio, mas ele está tendo prazer em praticar a justiça, porque ele é justo. Então, ele tem prazer em praticar o amor, mas ele também tem prazer em praticar a justiça. Às vezes a gente ouve tanto, né? Hoje em dia se criou, né, uma doutrina tão errada, tão fantasiosa, né? Que as pessoas começam a dizer que Deus te ama do seu jeito, Deus te ama do jeito que você é. Ah, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, Deus é paz e amor, né? E não, Deus não é paz e amor. Deus é amor e justiça. E Deus não te ama do jeito que você é. Ele te quer do jeito que você é, mas tem uma condição, que você mude. Porque se Deus não quisesse que você mudasse, se Deus aceitasse você do jeito que você é, ele não tinha vindo morrer aqui por nós, não. Para que a gente renascesse uma nova criatura. Não. Então ele não ama a gente do jeito que a gente é. Ele quer que a gente mude, né? Então esse mesmo Deus que tem prazer em praticar o amor por aqueles que o amam, é o mesmo Deus que tem prazer em praticar a justiça por aqueles que o odeiam. É o mesmo Deus que tem prazer em praticar a justiça punindo quem o odeia, punindo os que pecam. Então, às vezes a gente fica pensando, né, tem a falsa impressão, né, que Deus é amor, ai, Deus ama o pecador, mas Deus não ama o pecado, né? Isso não está escrito na Bíblia. Deus ama o pecado, mas não, Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Não. Não, Deus odeia o pecador. Deus odeia o pecador. Mas ele ama a criatura que ele criou. E ele sente muito
pelo que essa criatura se tornou um pecador. Então, por amor à criatura que ele criou, que não era um pecador, ele decidiu criar uma forma da gente nascer de novo, sendo o que a gente era antes do pecado. Então, Deus não ama o pecador. Deus ama a criatura original que ele criou. Se Deus amasse o pecador, ele não faria a gente virar uma nova criatura. Ele ama o pecador para continuar como pecador. Então, Deus morre por mim e eu continuo pecador, não preciso renascer. Não, Deus não ama o pecador. Deus ama a criatura que ele criou na forma original como ele criou. Mas a misericórdia dele, a graça dele foi tão grande que ele se compadece dessa criatura ter caído e ter virado um pecador. Então ele consegue libertar essa criatura do pecado onde ela mesma se colocou, né? Às vezes a gente tem essa impressão, né? Que Deus ama, ai, Deus ama do jeito que eu sou, ai, Deus ama o pecador. Não, Deus não ama, não. Quando for o grande dia, o dia do juízo, eu já falei isso, quem vai queimar não é o pecado, é o pecador. Deus vai lançar lá no lago de fogo e enxofre o pecador. Não é o pecado, é o pecador. E Deus vai ter prazer em fazer isso. Porque Deus tem prazer na justiça dele. Então Deus tem prazer em praticar a justiça. E é isso que a gente vai ver agora no capítulo 7. Diz assim no versículo 1, né? Então, eles foram lá, conquistaram Jericó, as muralhas caíram. E Deus falou, não peguem nada dessa cidade. Nada. É tudo meu. Determinadas coisas vão ser queimadas e determinadas coisas vão para o meu santuário, vão para o meu tabernáculo. Mas vocês não vão ficar com nada. No versículo 1 diz então que uma pessoa foi e pegou algumas coisas ali de Jericó, né? Querendo se esconder de Deus. Então no versículo 1 diz isso. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas. Porque Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zera, da tribo de Judá, ele foi e pegou das coisas que eram condenadas e tomou para si. Então Deus se acendeu em ira. Mas aqui é algo muito importante, né? Deus se acendeu em ira. Não foi só contra Acã. Deus se acendeu em ira contra todo o povo de Israel. O que o resto do povo tinha a ver, né? Ninguém nem sabia que ele tinha roubado aquilo, né? Mas Deus se irou com todo mundo. E todo mundo pagou por causa do pecado de Acã. Todo mundo pagou, né? E eles não tinham nada a ver. A gente vai ver que eles nem sabiam. Josué não estava entendendo o que estava acontecendo. Josué não estava conseguindo raciocinar. E falou, mas a gente não fez nada de errado, Deus. Por que o Senhor está bravo com a gente, né? Mas não, por causa de um. Deus estava punindo a todos. Deus tirou a aliança de todo Israel por causa de um, né? Então a gente já havia falado sobre isso. A gente havia falado sobre isso já, que Deus havia feito uma aliança com o povo de Israel. E Deus havia falado, ó, se vocês cumprirem toda a minha lei, cumprirem todas as minhas palavras, jamais haverá uma mulher estéril entre vocês. Jamais haverá um doente entre vocês, né? A gente lembra que Deus fala várias coisas. E a gente vai, eu lembro que eu falei isso para vocês na aula, né? A gente vai ver que vão ter mulheres estéreis, né? Como Ana, né? Ana de Samuel. Como a mãe de Sansão, né? Como que vão ter mulheres estéreis, né? Então a gente tinha falado sobre isso. Deus não vai cumprir a palavra dele. Deus falou que a aliança dele, né? Uma das alegrias ali, né, da aliança dele era isso, que não haveria mais esterilidade, que não haveria mais doença. Mas vão ter pessoas doentes, vão ter pessoas estéreis, né? E aí? E eu havia falado sobre isso na época. A condição era que todo o povo cumprisse, não só algumas pessoas, mas todas. E se algumas delas não cumprissem, a pena sobre o não cumprimento ia cair sobre todo mundo. Não é só sobre quem não cumpriu, é sobre todo mundo, né? Então, ia ser feita uma divisão daquela pena. E todo mundo ia experimentar aquela pena, né? Então,
aquela mulher que era estéril, por exemplo, a Ana, mais pra frente a gente vai ver, por exemplo, a mãe de Sansão, não é que elas pecaram e que elas receberam a pena por terem pecado e eram estéreis, né? Como a gente vai ver mais pra frente no caso de um rapaz, né, cego, que os discípulos vão e falam, se foi ele que pecou, a mãe, os pais dele, né? E Jesus fala que nem o menino e nem os pais, né? Que era essa a questão, né? Então era para todo Israel cumprir. Todo mundo tinha que cumprir a lei. Se tivesse um que não cumprisse, todo Israel estava errando. Todo mundo errava. Se um não cumprisse, né? E a pena ia para onde? Para todo mundo. A pena não ia só para esse que não cumpriu. A pena ia ser distribuída entre todo mundo, né? Então, uns iam receber uma parte da pena, outros outra, mas ia ser uma pena que todo mundo ia receber ali de forma distribuída. Por isso que ao longo da história de Israel, a gente vê pessoas ali estéreis, pessoas doentes, né? E às vezes você vê, e eram pessoas assim, você vê, nossa, mas essa pessoa ora tanto, essa pessoa, né? Tão dedicada a Deus, nossa, olha a fé dessa pessoa, né? Mas não quer dizer que ela estava sendo punida por causa de um pecado dela, né? Mas como todo mundo não cumpria qual que era o requisito da aliança, então aquela pena era aplicada sobre todo mundo e era distribuído. E sobre aquela mulher caiu a esterilidade, sobre aquele homem caiu a doença. Mas às vezes eles eram cumpridores da lei, mas sobre eles pesava daqueles que não cumpriram, né? Então todo mundo acabava sofrendo por causa de outro que não cumpriu, né? E é isso que vai acontecer aqui. Tem uma pessoa que não vai cumprir, mas todo Israel vai sentir por causa de um que não cumpriu. Porque a aliança era com todo mundo. Era para todo mundo cumprir, né? Então, se um caiu, a pena daquele um que caiu vai ser dividida por todo mundo. E é assim no versículo 1 que diz: então eles foram e pecaram nas coisas que eram condenadas por Deus e eles não podiam pegar. Aí um homem chamado Acã, ele foi lá e pegou essas coisas que Deus havia falado que não era para pegar. Ele foi e pegou. E Deus soube. Ele vai enterrar, vai tentar esconder, mas Deus sabe, Deus vê tudo, né? Não há o que a gente esconda de Deus. E Deus então se irou. Mas Deus se ira não é contra só ele, mas contra Israel inteiro. Poxa, gente. Deus estava dando uma terra para aquele povo, né? Deus acabou de mostrar seu grande poder fazendo aquela muralha cair. Deus havia mostrado que se for preciso ele faz pão cair do céu para que você não morra de fome. A pessoa vai ficar com o olho gordo e quer roubar, né? Quer roubar o ouro. Faltou fé, né? No poder de Deus, né? Deus tudo proverá, você não precisa roubar, Deus vai prover, né? E faltou isso para essa pessoa. Então Deus se acendeu em ira. Imagina, Deus tinha acabado de fazer um grande milagre derrubando aquelas muralhas. E agora Deus ficou irado. Porque Deus falou, olha, não pegue nada disso, porque se você pegar, você vai se tornar condenável, você vai se tornar condenado com isso que você pegou. E o que Acã fez? Ele escolheu o pecado. Ele sabia o que ele estava fazendo, mas ele escolheu o pecado. Ele escolheu roubar, né? Aquilo que era ruim, que era condenado e que merecia a morte, né? Diante de Deus, ele preferiu isso, a obedecer à voz de Deus. Então, no versículo 2, né? Já deu um spoiler aqui pra gente, já avisou no versículo 1 que Deus tá irado. Então, agora vai explicar o que Deus vai fazer na ira dele, que a gente já sabe que Deus tá irado. Duas informações importantes já foram dadas, porque agora Josué vai começar a explicar o que aconteceu. Então, a gente já entende por que vai acontecer o que vai acontecer. Porque Deus tá irado. E porque Acã roubou. Então, no versículo 2, diz que então Josué, né, e seus homens estavam ali em Jericó, conquistaram ali Jericó, tomaram Jericó. Então, eles estavam em Jericó ali, né? Então, Josué resolveu mandar uns homens, né, uns espias, né, para irem lá para Ai. Porque agora eles vão invadir Ai, vão tomar a cidade de Ai. Então ele mandou uns homens lá, uns espias, para ver a terra, se é difícil de tomar, se precisa de muitos homens, se precisa de poucos homens,
O que precisa? É muita gente como tinha em Jericó, né? Porque Jericó era uma cidade muito grande. Então era muita gente como tinha em Jericó. Como que era? Vai lá ver. E mandou uns espias lá para ver a terra de Ai. Então eles foram. Eles foram lá, espiaram Ai, né? Ai fica ali perto de Betel, diz aqui, né? A gente lembra onde é Betel, né? Betel onde Jacó sonhou lá, teve o sonho, né, com Deus, né? Então é lá, Betel, fica lá perto. E ele foi lá ver, né? Os espias foram lá ver Ai. Então os espias voltaram no versículo 3, foram lá espiar Ai, voltaram e falaram: ô Josué, Ai é uma cidade pequenininha. Ai não é grande igual Jericó, não. Ai é moleza. Ai tem pouco habitante. Não precisa mandar todos os nossos soldados, não, ô Josué. Porque é muito pequena a cidade de Ai. Manda só uns 3.000. Manda os 3.000 que tá bom. Que a gente já vence isso. A gente já ganha isso, né? Porque é cidade pequena, né? A gente lembra, né? Eu falei sobre isso. Quando contornou a muralha de Jericó, contornaram os homens ali, né? Do exército. Eu falei que era pelo menos 500.000, né? Então eu havia explicado esse cálculo. Era pelo menos 500.000 homens que tinha do exército, né? Não tô falando a população era mais de 2 milhões, mas eu tô falando dos homens do exército. Eram mais de 500.000, né? Então imagina, aqui esses homens voltaram para Josué e falaram: Josué, não precisa mandar os mais de 500.000 homens que a gente tem, não. Não precisa cansar todo esse povo, não. Manda só uns 3.000. Manda uns 3.000 lá em Ai. Ai é uma cidade pequena, a gente vence fácil. E eles falaram isso para Josué no versículo 3. Falaram: manda uns 2.000, 3.000 e a gente consegue vencer Ai tranquilamente. E não precisa mandar o restante, não. Deixa o restante descansar. Não precisa ficar cansando todo mundo com uma cidade tão pequenininha, não, né? Então, no versículo 4, Josué fez isso. Então, Josué mandou 3.000 soldados para Ai. E eles foram lá lutar contra o povo de Ai. Então, no versículo 5 diz que eles fugiram de Ai. Olha a vergonha. Eles foram lá com 3.000 homens para lutar contra o exército de Ai. E eles saíram fugidos, correndo. Eles correram do exército de Ai. É isso que aconteceu. Então, no versículo 5 diz isso. E ainda morreu gente, né? De Israel. A gente vai ver que ainda morreu gente do exército de Israel. Então, no versículo diz isso. Eles foram lá, os 3.000, lutar contra Ai. Então, o pessoal de Ai matou 36 soldados de Israel. Matou 36 homens do exército de Israel. E o exército de Israel, vendo que estava perdendo a batalha, fugiram. Gente, principalmente nessa época, fugir de uma guerra era algo muito sério. A gente vai ver o nível de sério nisso, que Josué vai começar a falar sobre isso. Você fugir de uma guerra era algo muito sério. Não se fugia de uma guerra. Você não podia fugir, era vergonhoso. Não fugia de uma guerra. Eles fugiram. Eles iriam começar a perder o povo de Israel e fugiram. Então diz, né, que quando o povo de Israel soube disso, soube que 36 morreram e que o restante fugiu de medo de Ai, então o povo ficou deprimido. Então Israel ficou com o coração partido. Então eles perderam a esperança deles. Eles ficaram com medo. Eles falaram: nossa, já era. Todas as outras nações vão saber o que aconteceu. A gente acabou de conquistar Jericó dessa forma extraordinária que a gente conquistou. Então as outras nações, ao invés de temer a gente, eles vão saber dessa vergonha. E o que eles vão fazer? Eles vão se unir e vão vir guerrear contra a gente e a gente tá perdido. É isso que eles pensam, né? Então, diante disso, o coração deles esfriou. Eles ficaram perdidos, eles perderam a esperança. Então, no versículo 6, diz que Josué rasgou suas vestes em sinal de tristeza, né? E ele colocou o rosto em terra, né? Então, ele foi e desceu até a terra perante a arca do Senhor, né? Perante a arca do Senhor não é dentro do tabernáculo. A gente lembra que Josué não podia entrar dentro do tabernáculo, né? Dentro do tabernáculo só entrava quem era sacerdote. Ou seja, somente a descendência de Arão podia entrar dentro do tabernáculo, né? A gente lembra que a única exceção foi Moisés, que falava com Deus ali do altar de ouro. Josué não.
o que ele deve ter feito provavelmente? Ele deve ter entrado no átrio e deve ter caído ali no átrio, né? Ali perto do altar de bronze e da pia, né? Do lavatório ali. Ele deve ter caído ali, se prostrado ali diante de Deus, né? Mas ele não entrou no tabernáculo, ele não podia entrar no tabernáculo. Então, eis que ele vai, rasga as vestes dele, se prostra ali diante de Deus, porque ele quer conversar com Deus. Ele quer perguntar para Deus o que aconteceu, ele não tá entendendo. O Josué não entendeu. Josué tá falando, poxa Deus, o Senhor fez aquilo com a muralha, a gente venceu Seom, a gente venceu Og, o gigante, e agora o Senhor faz a gente passar essa vergonha? Eu não tô entendendo. Onde foi que a gente errou? O que a gente fez de errado? Josué não sabia do pecado de Acã. Ninguém sabia, né? Na verdade. Amém, Cláudia. Ninguém sabia do pecado de Acã. Ninguém. Então Josué não estava entendendo o que estava acontecendo. Por que Deus está irado se eu não fiz nada? Se ninguém fez nada? O que a gente fez de errado, né? Então Josué vai lá no tabernáculo, para lá no átrio, né? Ali entre o altar de bronze, ali a pia provavelmente, se prostra ali com o rosto no chão mesmo, né? E começa a pegar pó ali e jogar sobre a cabeça. Gente, é assim mesmo. O povo do Oriente, né? Eles tinham esse costume de ser bem dramático, mas o drama deles, assim, né? Eles mostram o sofrimento deles de uma forma física, né? Então, rasgando a roupa, jogando pó no rosto, né? Terra. Então, é nesse sentido, e é isso que ele tá fazendo. Ele tá querendo mostrar para Deus, né? E mostrar para todo mundo que ele tá triste. Ele não tá entendendo, ele tá em luto, né? Alguma coisa ali não tá certa. Então, no versículo 7, Josué agora vai começar a perguntar para Deus o que aconteceu. Não entendi o que houve. Então, Josué, ali parado, diante do tabernáculo, ele fala, Senhor, meu Deus, por que o Senhor fez a gente atravessar o Jordão? Não tô entendendo. Foi para entregar a gente para esse povo? Foi por isso que o Senhor fez a gente atravessar o Jordão? Foi para fazer a gente morrer aqui? Era melhor o Senhor ter deixado a gente lá com aquelas terras do outro lado, a gente dividir entre todas as tribos. Para que o Senhor fez a gente atravessar? Né? Então aqui não é falta de fé de Josué. Não é isso, ele não está com falta de fé, Josué. Mas Josué está compadecido. Josué está triste. Gente, 36 pessoas morreram. Tem famílias em luto aqui. E Josué está se sentindo o quê? Culpado. Josué está se sentindo culpado. Ele é o líder daquele povo. É no mesmo sentido de Moisés. Lembra quando Moisés foi lá para falar com o faraó? Então Moisés começou a falar ali com o faraó. A gente lembra o que aconteceu quando Moisés começou a falar com o faraó? Faraó dificultou a vida dos israelitas, lembra? Então, quando Moisés foi lá falar com o faraó fez o quê? Aumentou o serviço dos israelitas, né? E fez eles saírem procurando palha para fazer tijolos, né? Ao invés de dar palha, começaram a procurar. E o que acontece? Eles não conseguiam fazer o serviço e apanhavam. Então, a gente lembra que o povo de Israel começou a reclamar de Moisés. Falou, Moisés, para que você veio? Já não bastava a vida difícil que a gente tinha? Você veio para tornar a nossa vida ainda pior? E o que aconteceu nesse momento? Moisés se sentiu culpado, a gente lembra. E Moisés falou para Deus isso. Moisés falou, Senhor, para que o Senhor me mandou? Para que o Senhor me mandou aqui se esse povo tá sofrendo, agora tá pior e o Senhor nada faz? Para que eu vim? Era melhor eu ter ficado lá em Midian. Para que eu vim para cá? Se esse povo agora tá sofrendo mais ainda. E Josué que tá no mesmo nível. Josué era o líder desse povo. Esse povo obedecia tudo que Josué falava. E Josué tá falando, Senhor, pra que a gente veio? Eu não fiz nada de errado. Eu não sei onde eu errei, Senhor. Então pra quê? Era melhor a gente ter ficado lá do outro lado quieto. Tá bom, aquelas terras tava bom, a gente dividia. Entre tudo isso de tribo, cada um ficava ali grudado um no outro. Mas tava bom, né? Então, Josué, atribui para Deus, né? Parece que o problema é Deus, né? Porque ele fala, Senhor, era melhor a gente ficar lá do outro lado. Pra que o Senhor fez a gente atravessar o Jordão? Tava tão bom lá do outro lado, a gente vai morrer aqui, para morrer aqui. Josué não tá falando no sentido daquele povo que murmurava no deserto, né? Parece um pouco o jeito que ele fala, mas não é. É no mesmo sentido de Moisés, quando Moisés questiona Deus. Mas Josué não tá falando igual aquele povo, porque aquele povo reclamava do que Deus fazia. Josué não, Josué tá falando, Senhor, se era para sofrer desse jeito, era melhor ter ficado lá do outro lado. Esse povo tá sofrendo, olha tanta família em luto.
Eles deviam ouvir o luto ali, os gritos das famílias. Então era isso que era a questão, né? Não é igual aquele povo que murmurava, eu quero água, eu vou morrer no deserto porque não tem água. Não, Josué estava ali com impacto real. Josué estava vendo famílias em luto, né? É o mesmo nível de Moisés. Moisés viu pessoas serem açoitadas por causa dele. E Josué estava nesse nível. Eu tô vendo pessoas que morreram porque eu falei para eles irem lá. Porque eu acreditei, Deus, que o Senhor nos daria o que o Senhor prometeu, né? Parece até que Deus não é fiel, né? E a gente vai ver que Deus vai falar sobre isso. Deus vai falar, não, o problema não tá comigo, eu sou fiel. A minha fidelidade continua a mesma. O que eu prometi que eu vou dar. Mas quem não tá cumprindo são vocês. É isso que Deus vai falar, porque a impressão que dá é essa, né? Josué falou, Senhor, eu mandei ir lá porque o Senhor falou que ia dar, eu acreditei que o Senhor ia dar mesmo, e o Senhor não deu. A gente perdeu, o que está acontecendo, né? Então, no versículo 8, Josué, então, fala, Senhor, o que direi, né? Então, aqui ele tá, acho que ele falou muito exaltado e ele se arrependeu de ter falado dessa forma com Deus. Então, no versículo 8, ele fala assim, Senhor, o que eu posso falar? Eu não tenho outra coisa para dizer. É só isso. Desculpa, mas é o que eu tenho para dizer. É nesse nível, sabe? Eu acho que Josué deve ter orado, deve ter falado, ele deve ter ficado, nossa, olha como eu falei, né? O que eu falei para Deus, né? E então ele fala, mas Senhor, o que mais eu posso dizer? Só isso eu posso dizer, olha o que aconteceu, né? Nesse nível. Então ele fala assim, o que mais eu posso falar para o Senhor, Deus? Eu só posso dizer isso, porque a verdade é que a gente correu dos nossos inimigos. A gente fugiu. A gente foi lá para Ai, para guerrear, para tomar e saiu de lá fugido. Que vergonha. Olha a vergonha, Senhor. O que mais eu posso dizer para o Senhor? Então, no versículo 9, Josué continua falando, Senhor, quando aquele povo daquela terra ouvir isso, quando todos os cananeus e todos os moradores dessa terra que o Senhor nos prometeu ouvir isso, ouvir que a gente saiu fugido, que 36 dos nossos morreram e o restante fugiu da batalha. Olha que vergonha, fugiu de uma guerra, eles fugiram de uma batalha. E ele fala, Senhor, quando o povo ouvir isso, então eles vão vir com tudo. Eles vão cercar a gente e vão fazer a gente desaparecer dessa terra, Senhor. Porque olha a vergonha que a gente passou. Então aqui no versículo 9, Josué então fala sobre Deus. Josué apela ao caráter de Deus, né? Josué não apela a eles, né? Josué não fala que eles merecem. A gente lembra aqui um pouco da intercessão de Moisés, né? Moisés sempre intercedeu dessa forma, né? A gente lembra na Bíblia inteira, a gente estudando no Pentateuco, Moisés sempre intercedia usando os atributos de Deus, o caráter de Deus, a palavra de Deus, né? Nunca ele próprio, nunca nada subjetivo, né? E agora Josué vai fazer a mesma coisa. Josué vai falar assim, Senhor, o que vai ser do seu grande nome quando isso acontecer? Porque todas as nações conhecem o seu grande nome através de tudo que o Senhor tem feito em nós, nas nossas vidas. E o que vai ser do seu nome agora? A gente sendo destruído. Então ele não está falando por ele, mas ele está falando por Deus. Senhor, todas as nações te conhecem pelas grandes coisas que o Senhor fez por nós, pelos grandes livramentos que o Senhor fez por nós. E o que vai ser se a gente for excluído da face da terra? E o que vai ser do seu grande nome? Porque eles te conhecem através de nós. Então, se nós formos exterminados, o seu grande nome também vai sumir, porque eles te conhecem através de nós. Então, no versículo 10, Deus vem falar com Josué. Aí agora chega. Aí Deus fala, se levanta, Josué. Tá aí ajoelhado por quê? Tá aí prostrado por quê? Tá com o rosto em terra aí por quê? O que tá acontecendo, Josué? Por que você tá desse jeito? Pra que esse drama, Josué, né? Então Deus chega desse jeito. Então Deus fala no versículo 11 o que aconteceu. E Deus fala, Israel pecou. Israel violou a minha aliança. Israel não cumpriu aquilo que eu havia ordenado. Porque eles foram lá e tomaram das coisas condenadas de Jericó. E eles furtaram. E eles dissimularam ainda. E até esconderam debaixo da bagagem deles. Olha o nível, né? Deus tá... É sério aqui o negócio. Deus está falando, eles não só pegaram a coisa condenada, como eles ainda foram dissimulados.
eles esconderam, fizeram na surdina e ainda colocaram no meio das coisas deles, no meu arraial. Olha o nível de dissimulação dessa pessoa. É nesse nível que Deus está falando, né? Essa pessoa foi ousada comigo. Olha o que essa pessoa fez, né? Olha o nível de ousadia dessa pessoa. Essa pessoa pegou das coisas condenadas, além de ser uma coisa condenada que não era para pegar, porque era condenada. A gente já leu isso em Deuteronômio, né? Quando você leva para dentro da sua casa algo amaldiçoado, que você sabe que é amaldiçoado, você sabe que é condenado, você se torna como aquilo que você levou, né? Então, é isso que Deus está falando aqui. São um conjunto de coisas que essa pessoa fez de errado. Essa pessoa pegou uma coisa que era condenada, já é um erro. Porque ela já sabia que aquilo era amaldiçoado. E ela levou para casa dela, se tornou amaldiçoada com aquilo. Fora isso, ela furtou porque aquilo era para ser queimado para Deus. Ela furtou de Deus. Ela roubou, aquilo tinha dono. Era condenado, mas tinha dono, era de Deus. Ela foi roubou. Fora isso, ela ainda dissimulou. Foi cara de pau. É nesse nível. Deve ter sido no seguinte sentido. Ele deve ter ido lá, lutado, deve ter escondido lá no meio das roupas, deve ter continuado lutando e deve ter saído, oh, vitória, glória a Deus, oh, Deus é bom. E deve ter falado assim com o restante do povo, cínico, dissimulando. É nesse nível que Deus está falando. Ele deve ter escondido ali, falando, olha, queimamos tudo, né? E estava ali com um furto escondido, né? E devia estar falando, queimamos tudo, não sei o que. Esse povo merecia isso, né? É nesse nível. Então, Deus fala, e não só isso, não acabou aí não. Essa pessoa ainda veio, trouxe isso para o meu arraial e escondeu isso debaixo da bagagem dela. E foi o que ele fez mesmo, foi o que Acã fez mesmo. Ele colocou as coisas dele em cima na terra, criou lá, né, como se fala? Um buraco, né, abriu um buraco lá, enterrou o que ele roubou, tampou e colocou a bagagem em cima, colocou as coisas dele em cima, né? Foi nesse nível mesmo. Então, no versículo 12, agora Deus fala. Foi por causa disso que os filhos de Israel não conseguiram vencer os seus inimigos. Foi por causa disso que vocês passaram vergonha. Foi por causa disso que vocês perderam. Foi por causa disso que vocês fugiram deles. Por quanto Israel se fizera condenado, porque na verdade vocês se tornaram condenados para mim. Vocês permitiram entrar aí no meio algo que era condenado, então o arraial inteiro se tornou condenado para mim. Eu não tô mais com vocês. É isso que Deus está falando. Eu não tô mais com vocês, porque vocês agora são condenados para mim. Eu não tenho parte com vocês. Então aqui Deus fala. Eu já não vou ser mais com vocês, se vocês não tirarem isso que foi roubado do meio de vocês. Deus ainda dá uma chance aqui, né? Se vocês tirarem isso que foi roubado do meio de vocês, eu volto. Mas se isso continuar aí, com essa dissimulação, essa cara de pau, eu tô vendo, eu não vou voltar aí não. Então no versículo 13, continua, né? Então Deus fala, olha, se anima, né? Porque a gente lembra que ele estava ali rasgado, prostrado, né? Então Deus fala, se anima, levanta e santifica esse povo aí. Santifica todo mundo. Vai todo mundo se purificar. Vai todo mundo se purificar. Porque amanhã eu vou mostrar quem foi que pecou. Deus fala. Imagina, gente. A pessoa já devia estar tremendo ali, né? E é uma cara de pau da pessoa que pecou, que a gente vai ver. Porque, sei lá, se fosse eu falava, fui eu, pronto, né? A pessoa não vai falar. A pessoa acha que vai ficar quieta na esperança de a sorte dar errado e não dar ela, né? Então é muito desaforo. E a pessoa vai ficar parada esperando até Deus denunciar que foi ela, né? Se fosse qualquer outra, eu falo, fui eu tô aqui me rendo, né? Mas não, gente. Você ia buscar misericórdia, né? Confessar o seu pecado, sei lá. Mas essa pessoa não vai fazer isso. Então Deus fala assim, olha, santifica esse povo e diga para esse povo que amanhã eu vou mostrar quem foi que fez isso. Olha só, se fosse eu, não esperava nem amanhã, né? Você fala já no dia anterior, fui eu, Josué, ai, me perdoa, Deus me perdoa, não é? A pessoa vai dormir tranquilamente. E no outro dia, gente, essa pessoa vai ainda passar por isso.
Era um cínico, né? Era realmente uma pessoa, né? A gente consegue ver o nível da pessoa. Então aqui Deus fala isso, ó, se santifiquem para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Existem coisas condenadas no meio de vocês, ó Israel. E os vossos inimigos, aos vossos inimigos vocês não vão poder resistir. Toda vez que vocês forem lutar, vocês vão perder, porque eu já não sou mais com vocês. Porque tem alguma coisa aí no meio de vocês que é condenada, que é lá de Jericó e eu mandei não pegar. Então no versículo 14 diz, pela manhã vocês vão se chegar, todas as tribos, né? Então será que a tribo que Deus mostrar por sorte, né? Segundo as famílias, né? E a família que o Senhor mostrar por sorte, segundo as casas, né? E a casa que Deus designar homem por homem. Então Deus vai dizer quem foi que pecou. Como que é feita essa sorte? Não diz, gente. A Bíblia não diz. Se era arco, se era flecha, se era pedra. Não dá para saber, né? A gente não tem essa noção. Mas aqui, quando os israelitas usam sorte, né? Não é sorte no modo que a gente conhece hoje, sorte seja o que Deus quiser, é sorte, né? Não é nesse sentido. Em Provérbios tem uma passagem sobre isso, sobre a sorte, né? Entendendo-se que a sorte está nas mãos de Deus. Então, eles vão lançar instrumentos que Deus vai usar. Então, se for pedra, sei lá, eles vão colocar o nome de cada tribo em uma pedra, por exemplo. E vão colocar dentro de um lugar lá e vai ter que ir tirando uma tribo, né? Então, quem é que vai designar ali aquele sorteio, né? Deus. Deus vai guiar a mão do sacerdote para tirar a pedra que tem o nome certo, né? Se for flecha, é Deus que vai guiar a flecha. Então, é nesse sentido, não no sentido de superstição, no sentido, sabe? Não, de sorte, né? Seja o que Deus quiser. Não, eles sabem plenamente que Deus está guiando aquilo, que Deus está no domínio daquilo e Deus vai mostrar, né? Qual que é a pessoa certa. E o que está dizendo aqui, então? Eles vão fazer o sorteio primeiro da seguinte forma. De alguma forma ali, eles vão colocar o nome de todas as tribos. Então, vão ter o nome lá das 13 tribos e vai sortear o nome de uma. Aquela uma que foi sorteada é a tribo onde tem o pecador, né? Então, tá, foi sorteada, já sabe de qual tribo é o pecador. Então, o que vai fazer agora? Vai colocar o sorteio pelas casas daquela tribo, né? Existem vários pais de família ali, chefes de família, várias tribos várias casas por nome, né? Dentro da tribo de Judá. Então, vai pôr todos ali. E vai ter um outro sorteio por casa. Então, eis que vai sortear qual casa que é. Então, já sabe de qual casa que é, de qual família que é, né? Então, vai designar homem por homem. Né? Então, vai achar a casa da pessoa e vai colocar todos os homens que existem naquela casa. Então, vai ser dado o nome da pessoa que pecou. É assim. Então, no versículo 15 diz: aquele que for achado com a coisa condenada vai ser queimado. Gente, a pessoa tá ouvindo isso um dia antes. Imagina, né? Sei lá, acho que a pessoa nem dormiria, né? Ela tá ouvindo isso um dia antes. A pessoa que for achado, a pessoa que Deus falar que é o pecador, ela vai ser queimada, junto com aquilo que ela roubou. Porque aquilo merecia ser queimado. Era para ter sido queimado aquilo. Não foi. E ela tomou para si, então ela se tornou abominável como aquilo que era para ser queimado. Então agora não só aquilo vai ser queimado, mas ela vai ser queimada junto. Ela quis ter parte com aquilo, né? Ela já sabia que aquilo não era, né, agradável a Deus. Então quis ter parte com aquilo, vai queimar com aquilo. Então é isso que diz no versículo 15. Então aquele com quem for achada a coisa condenada vai queimar com ela. Não só ele vai queimar. Vai queimar a casa dele, tudo quanto ele tiver vai ser queimado. Porque violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. O que acontece? A gente vai ver que vai ser queimado esse homem junto com os filhos dele, né? A gente já havia falado sobre isso, né? Que Deus fala, né? Que ele lembra do pecado até 3, 4 gerações, né? Mas mais pra frente a gente vai ver em um outro livro, né? Que Deus fala, né?
que ao filho não é imputado o pecado do pai, né? A gente já tinha falado sobre isso também em Deuteronômio, né? Então, assim, o filho, ele não pode receber o pecado do pai, né? Então, aqui a gente fala, nossa, mas como que os filhos desse homem vão morrer? Se foi esse homem que fez, né? Primeiro, Deus fala que não é para punir os filhos no lugar dos pais com relação a homens, julgamento de homens. Igual, por exemplo, no nosso julgamento, no nosso tribunal, determinado crime tem tal sentença, eu não achei o culpado, eu não posso pegar os filhos dele e eu aplicar a sentença nos filhos dele. É nesse sentido que Deus está falando. Mas aqui não é sentença de homem. Aqui é o próprio Deus que está falando para eliminar a família inteira desse homem. Então, gente, Deus é o detentor da vida e da morte. Deus está mandando matar os filhos desse homem. Vai matar, né? Então, não é injusto. Deus é a plena justiça. Então, se ele está mandando matar os filhos desse homem, é porque é justo, né? Então, ou talvez esses filhos depois se rebelassem mais para frente, não eram boas coisas, ou ajudaram o pai a enterrar ali, né? Porque também pode ser, né? Imagina, como que ele enterrou um monte de coisa ali e ninguém viu na tenda dele, né? Então, pode ser também que ele tenha tido ajuda, né? Inclusive lá também, para roubar, esconder, né? Então, pode ser isso também, né? Mas uma coisa é fato. Deus é o detentor da vida e da morte, né? Então, Deus proíbe a justiça do homem de ser praticada contra o filho, né? Então, eu não posso punir, sentenciar um filho por causa de um pecado do pai. Agora, Deus é Deus. Se Deus quer matar os filhos de Acã, Deus mata, né? Ele é a plena justiça, né? Ele é o detentor da justiça. Então, se ele decidiu matar, é porque era justo matar, né? Quem sou eu para questionar a justiça de Deus? Então, era justo matar, né? Então, aqui no versículo 16 diz isso. Então, Josué levantou de madrugada, né? E acordou todo mundo, todo o arraial. Vem todo mundo que agora a gente vai descobrir o pecador. Nossa, até agora, gente, esse homem não abriu a boca. Imagina o nível da cara de pau dessa pessoa, né? A pessoa sabendo que Deus vai revelar. E ela tá ali, né? Ou é uma pessoa realmente que não tinha fé, não acreditava no poder de Deus, achava que Deus podia errar, né? Deve ser, né? Para ele achar que podia esconder de Deus ali enterrando na terra, né? Então, no versículo 16, Josué levanta de madrugada, chama todo o arraial, todo mundo vem para ver a vergonha ali, né? O pecador sendo apontado. Então, fez o sorteio ali, segundo as tribos, né? Saiu qual tribo? Judá. Ah, o pecador tá na tribo de Judá. Então, agora vamos colocar o nome das casas das tribos de Judá. Tá bom. Saiu qual família, qual casa? Zeraitas, né? Tá bom. Então, é dos Zeraitas essa pessoa. Então, coloca ali o nome dos homens dos Zeraitas, né? Então, todos os homens ali dos Zeraitas vão ser colocados. Então, faz chegar as famílias dos Zeraitas, tá entre eles, né? Então, chegam todos os homens dos Zeraitas ali para ver quem é. E eis que caiu sobre Zabde. Então, já sabe que é a casa de Zabde. É algum dos filhos ali de Zabde. Então, coloca ali o nome dos filhos de Zabde. Então, eis que caiu sobre Acã. Então, no versículo 19, Josué fala para Acã: Acã, meu filho, dá glória a Deus. Aqui, Josué não está falando de forma irônica. Gente, Josué aqui tem uns 80 anos. Esse Acã devia ser novo, né? Então, não devia ter 80 anos. Era um novo, que era um homem do exército, né? Ele estava lá, guerreando em Jericó. Devia ter uns 40, vai. Então, ele fala realmente com zelo, sabe? Assim, com amor, mas no sentido de o que você fez? Acã, o que você fez, né? Então, ele vai falar, não é com deboche, não é com ironia, né? Josué fala, meu filho, Acã, dá glória a Deus, né? Então, o que Josué está querendo dizer aqui? Josué, dá glória a Deus confessando o seu pecado. Josué, Acã, dá glória a Deus confessando o seu pecado. Deus já mostrou que é você. Então, a única coisa que resta para você agora é glorificar o nome de Deus, confessando o seu pecado. Fala a verdade, Acã. É isso que Josué faz. Então, aqui, Josué fala, né? Acã, filho meu, dá glória a Deus, o Deus de Israel.
E aí ele rende louvores agora, Acã. Fala a verdade, Acã. Porque de Deus nada se esconde e ele te achou, Acã. Então fala a verdade. Mostra para todo mundo que Deus está certo. Mostra para todo mundo. Ah, peraí aqui. Saiu. Mostra para todo mundo que Deus está certo. Glorifica o nome de Deus que Deus está vendo. Que Deus viu, né? De Deus nada se esconde, né? E Josué fala, então me diz agora, o que foi que você fez? Fala agora para todo mundo aí. Não oculta nada, Acã. Conta aí, o que foi que aconteceu? Então, no versículo 20, Acã vai e fala, né? Gente do céu, esse homem devia estar até gaguejando, né? Imagina. Então, Acã vai e fala. Josué, é verdade. Eu pequei. Eu pequei contra Deus. Eu pequei contra Deus de Israel. E eu vou dizer o que foi que eu fiz. E ele começa a falar o que ele fez no versículo 21. Então ele fala, olha, lá em Jericó, quando eu estava lá guerreando, eu matei lá uma família. Então eu entrei lá numa casa e eu vi lá entre as coisas nessa casa uma capa da Babilônia tão bonita. Era uma capa boa da Babilônia, uma capa chique, né? E ele fala, eu vi essa capa, eu não resisti, eu fiquei com tanta vontade de ter ela. Quando eu olhei, falei, eu preciso de uma dessa. Eu quero uma dessa. E eu não resisti, ficou algo dentro de mim pedindo para eu pegar aquilo, Eu não resisti, Josué, eu peguei. Mas não parou nisso não, Josué. Eu vi 200 ciclos de prata também. Gente, a capa da Babilônia era para ser queimada. Mas a gente lembra que Deus falou o quê? O ouro, a prata, o ferro e o bronze não queime. É meu. Vai para o meu santuário. Vai para o meu tesouro. Vai ser aplicado na minha casa, no meu tabernáculo. Deus falou isso, gente. Esse homem não só pegou uma coisa condenada, que era a capa. Ele pegou uma coisa que ia para a casa de Deus. Ele pegou ouro. Olha que homem louco, né? Olha o nível desse homem. Aí ele foi, pegou a capa da Babilônia. Então ele fala para Josué, Josué, não foi só isso não. Eu fui e peguei também 200 ciclos de prata. Eu vi lá 200 ciclos de prata, tô precisando de dinheiro, 200 ciclos de prata é bastante dinheiro, eu peguei. Mas também não acabou aí não, Josué, peguei mais coisa também. Eu vi lá uma barra de ouro dando sopa, né? E, nossa, ela era pesada essa barra de ouro. Ela pesava 50 ciclos, Josué. Eu peguei. Quando eu vi aquilo, eu cobicei, eu desejei muito aquilo. Ficava uma voz falando pra eu pegar, que eu tinha que ter aquilo, aí eu merecia. Eu fui e peguei. Eu peguei. Então eu cheguei aqui na nossa tenda, no nosso arraial. Eu abri um buraco lá na minha tenda, no chão, na terra, e enterrei, né? Aí fala aqui. Eu escondi lá na terra, lá, enterrei, né? No meio da minha tenda. E eu coloquei a prata por baixo, né? E enterrei ali, né? Então Josué mandou os homens irem lá na tenda de Acã para ver se achava essas coisas. Para desenterrar, porque isso, né? Deus tem que ver o que vai fazer com isso, né? Então ele tinha que pegar para ver se Deus ainda quer esses ouros que ele roubou, né? Ou se é para queimar tudo ali que vai fazer com aquilo, né? Porque aquele ouro, aquela prata era de Deus. Era para ir para casa de Deus, né? Mas agora Josué vai pegar tudo aquilo para ver o que vai acontecer, né? Porque a capa é para ser queimada, mas e o que era de Deus ali, né? E aí? Então esses homens foram lá na casa de Acã e acharam lá mesmo do jeito que ele falou. Então eles foram lá e tava lá escondido, né? E acharam lá, né? Tava tudo escondido na tenda dele, lá enterrado, né? E a prata tava lá por baixo, né? Então no versículo 23 diz que eles pegaram aquelas coisas, né? Da tenda de Acã e levaram lá até Josué, né? E na frente de todo mundo. Todo o povo vendo esse homem sendo humilhado dessa forma, né? Então todo mundo vendo. Então colocaram essas coisas perante Deus, né? Provavelmente ali no tabernáculo, no átrio, para ver Deus o que ele quer fazer, né? Porque aquela prata, aquele ouro era para Deus. Mas agora pode ser que Deus não queira mais, né? Deus fala, não, isso não vai entrar mais aqui não, né? Então aí Josué leva para ali para ver o que Deus vai querer fazer com aquilo, né? Agora que achou. Então no versículo 24 diz: Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e pegaram a prata. Deus não quis a prata, não. Levaram Acã, levaram a prata, levaram o ouro,
Ele morreu com o que ele quis roubar. Morreu com a prata e com o ouro, né? Na morte de nada que o vai ter serventia. Mas ele morreu agarrado com essas coisas, né? Com o que ele cobiçou. Então, eis que Josué e todo o povo de Israel pegaram a Acã. Pegaram a prata que ele roubou e enterrou. Pegaram a capa que ele roubou e enterrou. Pegaram a barra de ouro que ele roubou e enterrou, né? Que era da casa de Deus, agora nem Deus quer mais, né? E pegaram os filhos dele, né? Que eu já falei sobre isso hoje, né? Então levaram os filhos de Acã também, porque também vão morrer. Então levaram as filhas também. Levaram os bois, os jumentos, as ovelhas. Gente, levaram tudo. Para o nome desse homem sumir da face da terra. Levaram tudo. Pegaram tudo isso, tudo que ele tinha foi levado para o Vale de Acor, né? Vale da Desgraça, né? Vale de Acor. A gente vai ver mais pra frente sobre esse vale, né? Tem até alguns profetas que falam, eu acho que é Oséias, acho que é Isaías também, não lembro. Tem profetas até que falam sobre esse vale, né? Que vai se transformar, né? Deus tem poder até de transformar esse vale de desgraça num vale de alegria, num vale bom, né? Mas é isso, vai ficar sendo chamado como vale de desgraça, por causa de Acã. Então ele foi levado para esse vale, né? Então no versículo 25, Josué fala: por que nos conturbaste? Então Josué está perguntando para Acã, por que você fez isso? Por que você perturbou Israel? A gente estava aqui quieto, a gente estava obedecendo a Deus, e você perturbou a gente. 36 homens morreram por sua culpa, Acã. Né? Então é nesse nível que o Josué está falando com ele. Por que você veio perturbar a gente fazendo isso? Então aí Josué fala para ele: porque você perturbou Israel, hoje Deus vai te perturbar. E então todo Israel apedrejou esse homem. Ele morreu apedrejado. Aí depois que ele estava morto, apedrejado, ele foi queimado. Como devia ser em Jericó, né? A gente lembra o que acontece em Jericó. Em Jericó, as muralhas caíram ao redor de Jericó. O que Deus falou? Entra e mata. Então eles tinham que entrar e matar tudo que eles vissem pela frente. Depois que tivesse tudo morto ali, eles iam fazer o quê? Tacar fogo. Tinha que queimar tudo aquilo para Deus. E é isso que acontece com ele. Ele morreu como Jericó. Ele morreu como se fosse um de Jericó. Porque ele se tornou aquilo que ele roubou. Ele se tornou aquilo que ele cobiçou, né? Então, ele morreu ali, queimado, né? Ele morreu apedrejado, mas ele foi queimado, assim como aconteceria lá em Jericó. Então, no versículo 26 diz, né? E levantaram sobre ele um montão de pedras, né? Então, ali, né, depois disso, tudo isso que aconteceu, levantaram ali um montão de pedras, né? Para que ficasse na memória das pessoas aquilo, né? O que aquele homem fez, né? E que ali passou a ser conhecido como Vale da Desgraça, né? Então, e lá permanece até o dia de hoje, né? Então, Josué escreve esse livro bem depois, né? Mas provavelmente também tem até o dia de hoje aí de alguns sacerdotes que a gente já falou, né? Que eles também colocavam alguns acréscimos ali para as pessoas entenderem a história, né? Porque alguns nomes vão mudando, né? Durante a história, uma cidade passa a ter outro nome, né? Então, eles vão adaptando. Então, aqui diz, no versículo 26, então, assim, depois disso, depois da morte de Acã e dele ser queimado, aí sim, a fúria de Deus se aplacou. Aí Deus ficou tranquilo. Aí o negócio foi feito, né? O pecado foi pago, né? Foi expiado, né? Então, aquele lugar passou a se chamar Vale de Acor até o dia de hoje, né? Por conta disso, né? Foi chamado Vale de Acor até o dia de hoje, Vale da Desgraça, né? Por conta do pecado desse homem, por conta do que esse homem fez, né? Então, gente, amém. A gente finaliza aqui hoje a aula, tá bom? Amém. Então, eu vou ver ainda se eu vou dar aula amanhã ou não, né? Mas com a graça de Deus, talvez eu dê, não sei. Eu vou ver se amanhã eu vou preparar a apostila de Êxodo ou se eu vou dar aula. Eu vou ver direitinho. Talvez eu prepare a apostila de Êxodo. Que hoje, nossa, eu passei o dia inteiro no hospital, tô bem cansada. E quarta eu tenho hospital de novo, né? É consulta, mas é hospital público, é demorado que só, né? Então eu tô bem cansada. Então acho que amanhã eu vou fazer a apostila. E na quinta a gente tem aula de novo. Mas eu vou ver direito. Mas eu vou dar uma adiantada na apostila também, tá bom? Mas então, gente, Deus abençoe a todos. Eu vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida, tá?
E o pessoal do Facebook, do Instagram, do YouTube, se tiver alguma dúvida é só deixar no vídeo que eu esclareço na próxima aula, tá bom? Deus abençoe a todos, até a próxima aula, com a graça de Deus. Amém. No Meet, gente, vocês têm alguma dúvida?